Eu comecei nessa semana a refletir sobre como eu tenho usufruído da graça de Deus. No momento em que eu me deparei com um assunto, pecado de estimação. A gente pode ser a pessoa mais devota a Deus. A gente sempre vai estar sujeito a pecados. E muitas vezes, como cristãos, a gente acaba, no processo de santificação, a gente acaba tendo pecados de estimação. E quando a gente conhece Cristo, começa o nosso verdadeiro processo. Começa aquele processo de renúncia, aquele processo de mudança de vida, de mudança de caráter, de mudança de opiniões. Mas muitas vezes a gente vive aquela transformação, mas tem uma área da nossa vida que a gente não deixa Deus tocar. Aquela área onde tem aquele pecado que a gente pensa, nada a ver, isso aqui não é um pecado. De fato, a Bíblia vai nos dizer que o mal, ele não tá naquela coisa. O mal está dentro do nosso coração. O mal, ele não vem de fora, ele vem de dentro. No outro vídeo a gente falou sobre refúgio. Uma bobagem que pode ser um pecado. Às vezes um vício no celular pode ser um pecado de estimação. Muitas vezes, principalmente entre jovens, eu sei que a idolatria ao celular, a dependência ao celular pode acabar sendo um pecado de estimação, que a gente não consegue se livrar. Mas não é sobre o pecado de estimação que eu tava refletindo somente. Mas eu comecei a refletir sobre o pecado de estimação e a graça de Deus. Quando Deus começou a me apresentar vídeos, de repente, no meu YouTube sobre pecados de estimação, Ele começou a ministrar no meu coração a questão da graça. A graça dele e o pecado de estimação. A gente sabe que Deus, ele, embora sendo Deus, ele está disposto a perdoar os nossos pecados. Como está escrito naquele versículo, nos achegamos ao trono da graça. O trono, que é feito o lugar para que sejamos julgados. Contudo, Deus fez que esse lugar fosse para que pudéssemos ser alcançados por uma misericórdia, um favor imerecido, um perdão imerecido. E quando a gente cai sempre no mesmo erro, a gente fica cansado de sempre chegar no trono da graça e pedir perdão, porque é de novo a mesma situação. De novo a mesma coisa, de novo o mesmo pecado, de novo o mesmo erro. A gente fica cansado, porque a gente tenta e parece que tenta só pra cair de novo. Mas Deus não quer que você use a graça dele só pra se levantar. A graça de Deus, ela é o suficiente. Se ela é o suficiente, o que há de errado que a gente vive caindo sempre no mesmo erro? O erro não está na graça de Deus, mas está em nós. Por quê? Como temos usado essa graça? O erro está em como temos usado, como temos usufruído, desfrutado da graça de Deus sobre nós. O nosso erro está nisso. Como você tem usufruído dessa graça? A graça de Deus é algo tão grandioso e a gente busca ela de uma forma tão medíocre, sabe? A gente busca ela só quando a gente cai. Vou pensar sobre isso. Eu tava ouvindo louvor de repente e novamente Deus me veio com isso. Eu ouvi um louvor que dizia: não quero mais usar a sua graça só pra levantar quando eu cair. Eu quero usufruir da sua graça que me traz livre acesso a ti. A verdade é que a gente pode acessar a graça de Deus em todos os momentos. Não só no momento que a gente estiver no chão. Por que a gente não usa a graça quando a gente está de pé? Por que eu e você não usufruímos da graça quando nós estamos de pé? Eu e você oramos, pedimos a Deus: Deus, não me deixe voltar ao mesmo erro, não me deixe cair em tentação. A gente ora por isso? Ou a gente somente ora: Deus, me perdoa por cair nessa tentação? O que adianta nós pedirmos o perdão quando caímos e, contudo, a gente não pedir para que Ele nos ajude a não cair em tentação? Usufrua da graça de Deus. Usufrua da graça de Deus quando você estiver de pé. Ele quer te mostrar o que a graça dele pode fazer na sua vida. O que a graça dele pode fazer na minha vida. Ele quer te mostrar que a graça dele, ela pode capacitar para viver algo extraordinário. Mas parece que quando a gente está de pé, a gente não valoriza a graça, né? A gente só valoriza quando a gente está caído. Mas Deus quer te mostrar que a graça dele, ela é poderosa o suficiente para te manter de pé.
A gente fala tanto sobre a graça de Deus, como a graça de Deus nos basta. Mas poucos têm uma experiência íntima com Jesus e a sua graça. E Deus quer revelar essa experiência a pessoas que estão dispostas a usufruir da sua graça. Porque a graça de Deus, ela perdoa pecados. Sim, ela perdoa pecados. A gente sabe disso. Não há pecado que Deus não perdoe. Isso é motivo para que nós venhamos a viver de qualquer jeito? Não, de nenhuma maneira. Porque João vai nos dizer, né? Filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, nós temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Nós temos o perdão, mas não devemos pecar. Eu li uma frase que dizia que a graça, ela não é uma justificativa pra gente viver de qualquer jeito. Deus quer usar vidas que usufruam da graça dele. Uma graça que perdoa pecados. Sim, perdoa pecados. Mas também é uma graça que usa pessoas. É uma graça que capacita para viver em santidade. É uma graça que capacita para resistir à tentação. A graça é algo que pode ser usufruído muito mais do que eu e você pensamos. Então, chega de usar a graça só para quando a gente cair. Use a graça de Deus agora. O tempo oportuno é agora. A graça de Deus precisa ser desfrutada por mim e por você. Agora.